Olá e bem-vindos à quarta aula do nosso LBS Tech módulo Python básico. Nesta aula nós vamos conhecer uma quarta coleção, que é um tipo bem particular de coleção, que são os dicionários. Assim como os sets, os conjuntos, os dicionários eles são definidos por chaves. Entretanto, nós temos que digitar uma estrutura diferente para poder definir esse dicionário. Aqui um exemplo de dicionário seria um dicionário que tem a chave 1, 2 e 3. Certo? Então nós temos essa estrutura. Como é que é essa estrutura? A gente define uma chave. Essa chave pode ser qualquer valor que não seja uma coleção. E cada chave é seguida de 2 pontos e associada a um valor, certo? Que pode também ser bem permissível. Pode ser qualquer valor, inclusive uma coleção. É um ponto interessante observar aqui. Os dicionários, eles não são indexados pelos índices normais em Python. Então, se eu quiser pegar o primeiro valor deles, não vou trabalhar com 0, certo? Se eu chamar aqui, vai dar um erro. Ao invés disso, os dicionários, eles são indexados por chave. Ou seja, você vai poder chamar qualquer uma das chaves que foram definidas. Então, se eu chamar 1, ele vai retornar o valor associado à chave 1. Por quê? Porque um dicionário é justamente isso. Ele traduz um valor, certo? Você vai utilizar ele para traduzir um valor. Então, quando você chamar a chave, você vai traduzir essa chave para um valor. É da mesma coisa que se você quisesse dizer assim, ok, eu quero traduzir do português para o inglês. Eu tenho lá, eu quero ver como é que eu escrevo em inglês. Aí você vai no dicionário, olha lá a chave 1 e aí você vê, 1 é o one em inglês. Perfeito, então vou traduzir o 1 para o one. Isso é bem útil para várias aplicações em Python, principalmente quando você quer trabalhar com uma conversão de valor em larga escala. Os dicionários são excelentes nesse ponto. Eles têm também vários outros usos, como por exemplo armazenar diversas funções, armazenar diversas variáveis que você quer indexar de uma maneira mais organizada, mais ordenada e própria sua. Os dicionários, eles têm uma característica bastante interessante. Você pode atribuir a eles qualquer tipo de chave que não seja um iterável, né? Uma lista, um set, uma coleção, em geral, uma tupla, né? Então, o que você pode fazer? Eu posso ter, por exemplo, que a minha chave, ao contrário, 1 é 1.0. Se eu chamar lista, um exemplo, ele me retorna 1357. Se eu chamar tupla, ou então se eu chamar, por exemplo, 3, ele vai me retornar uma tupla, que vai ser 1, 2, 3. E assim por diante, eu posso ter isso daqui. E aí, observe que quando eu chamar 1 que antes tinha esse valor, ele não vai ter mais, certo? Outro ponto interessante. Os dicionários, eu não posso ter chaves duplicadas. Então, se eu colocar aqui a chave 1 e colocar o valor 2 sendo retornado, quando eu chamar a chave 1, ele vai manter o último valor definido, porque eu defini primeiro que 1 era 1.0 e lá na frente eu defini que 1 era 2. Então, mantive o último valor definido. Tomem cuidado quando estiverem utilizando dicionários, porque eles não aceitam chaves duplicadas. Se eu for verificar esse dicionário aqui, eu vou dizer, ele tem 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Como ele não aceita chave duplicada, ele tem, na verdade, quando nós vemos, 3 elementos. Ok? Então, esse é um dos pontos que tem que ser verificado. Tem que tomar muito cuidado com os dicionários. Além disso, os dicionários eles são mutáveis. Você consegue acessar uma chave e definir um novo valor para ela. Então, quando eu olhar o ele vai estar aqui 1, ele é o valor que eu defini. Então, ele é mutável. E além disso, eu também posso trabalhar no dicionário com a adição de novas chaves. Então, se eu quiser colocar uma nova chave com o nome 2, eu posso fazer essa atribuição, como se eu estivesse atribuindo um valor a uma chave que já existe. E, pelo fato dele ser um dicionário, uma lista mutável, ele vai criar uma nova chave. Essa chave será 2 e o valor é o que eu vou atribuir,
certo? Então a chave dentro do colchete e o valor depois do igual, quando eu quiser. Então vamos ver como é que nosso cenário ficou. Aqui, ó, ele adicionado a chave ao final, certo? É interessante também entender que no Python, a partir da versão 3.7, os dicionários eles são ordenados. Então, a ordem que você estabelece é a ordem que vai ser seguida. Outro ponto interessante nos dicionários é que você pode acessar as chaves ou você pode acessar os valores. Se você quiser fazer uma iteração, por exemplo. Então, para você acessar as chaves, você utiliza o método keys. Para você acessar os valores, você utiliza o método values. Certo? Então, isso é bem interessante, algumas das aplicações bem interessantes que você pode fazer, por exemplo, iterando no dicionário. E, basicamente, a questão do dicionário é isso, eles são tipos de dados também bem permissíveis e, assim como as listas, você consegue colocar qualquer tipo de dado dentro dele. Você não consegue colocar iteráveis como chaves, mas você consegue colocar iteráveis como valores, ou seja, coleções. E, basicamente, é isso. Nos vemos na próxima aula, em que nós vamos começar a falar de um novo tipo de dado, que são as strings. Até lá!